Olá, estamos de volta, como eu havia dito para vocês. Quem está nos acompanhando, seja pelo Facebook, pelo Periscope ou também pelo Instagram, estamos aqui com o professor Herbert Alcântara. Ele é professor da Universidade Estadual de Montes Claros, especialista em Direito Eleitoral e vai falar um pouco para nós, convidado hoje do portal, professor Arlen Freire, para que possa nos explicar as consequências, as repercussões desse julgamento criminal quanto à política presidencial de 2018. Então, boa noite, professor Herbert. Quero te agradecer pela presença, agradecer pelo convite e dizer que o portal Professor Arlen Freire está sempre aberto para que você venha aqui e que você possa hoje nos esclarecer essas consequências do julgamento penal no direito eleitoral. Boa noite, professor Arlen, meu dileto amigo. Gostaria de registrar que é um prazer muito grande estar aqui participando e parabenizá-lo pela iniciativa de trazer para a sociedade, não só para a sociedade jurídica, para o meio jurídico, acadêmicos, advogados, aqueles que exercem mundos no meio do judiciário, mas também para a sociedade em comum, que é uma dúvida recorrente sobre como será esse julgamento e qual é a repercussão que esse julgamento terá para com a sociedade e para com o direito eleitoral. Exatamente. Dentro dessa seara, nós temos que dividir claramente que muitas vezes as pessoas confundem se o simples fato ou o grande fato de manter a condenação que foi dada em primeira instância, na segunda instância agora, no julgamento na quarta-feira, se automaticamente o ex-presidente Lula estará impedido de candidatar nas próximas eleições. Então, já de plano, eu digo que são vários cenários que nós teremos, mesmo com o julgamento e a confirmação da primeira instância do julgamento do ex-presidente. Gostaria de registrar também que nós falaremos aqui simplesmente as questões técnicas, sem entrar em questões político-partidárias. Nós sabemos que existem várias pessoas que são favoráveis a uma condenação e várias pessoas que são contra a condenação. Sim. Então, nós estaremos pautados na questão técnica. Primeiro ponto. Caso haja o julgamento e a confirmação da sentença de primeira instância, nós entraremos no seara do direito eleitoral, que é a questão da elegibilidade ou inelegibilidade. Para que um candidato ele tenha condição e ele possa se candidatar, esteja pleno para que ele coloque seu nome numa disputa eleitoral, ele tem alguns requisitos que deverão ser preenchidos. E o que a Lei 64 de 90 trouxe? Trouxe as questões das inelegibilidades, ou seja, aquelas questões que impedem que o candidato possa ser candidato. Aquelas condições que retiram a condição dele ter plenitude na condição de disputa Sim. de forma jurídica. Então, esse é o primeiro plano. E o que trouxe vinculado à questão eleitoral, a questão penal, a questão que foi dito brilhantemente por você agora há pouco. Se um candidato ele for julgado e condenado em um órgão colegiado, consequentemente, isso é um item das condições que se apresentam como inelegibilidade. Ou seja, se o ex-presidente Lula, na quarta-feira, for confirmado por um colegiado a sentença condenatória, ele, consequentemente, estará inelegível. Porque o que a lei traz é exatamente o fato de a decisão agora não é de um juiz singular, e sim de um juizado colegiado. São mais de um juízes, os desembargadores, que estão confirmando essa condenação. Perfeito. Nós tivemos várias mudanças em curto prazo. Nós tivemos várias mudanças que não são só vinculadas à questão que envolvendo o direito eleitoral, como o direito penal, que foi a questão da flexibilização que nós estamos vendo de alguns julgamentos que antigamente eram tidos como certos. Exemplo disso é o julgamento que o trânsito em julgado era preservado para que você fosse cumprir uma pena. Isso também gera um impacto muito grande no direito eleitoral. Isso gera um impacto porque se você anteriormente não tivesse uma condenação, mesmo em colegiado, de forma transitada em julgado, você estaria apto ainda, você teria o princípio da presunção que você seria o quê? Inocente. Então, isso hoje não é mais colocado e posto. Nós temos hoje a flexibilização que foi mudada pelo STF. Sim. Sabemos também que, mesmo depois desse julgamento, nós tivemos uma evolução que está tendendo a voltar ao status anterior.
onde somente o trânsito julgado que dá o direito de ser cumprido. Tira os direitos políticos do cidadão. Perfeitamente. Então, voltando à situação propriamente, se o presidente Lula for condenado, então de plano está inelegível? Sim. Aí você me pergunta, essa inelegibilidade dele pode ser atacada? Perfeitamente. Alguém pode questionar essa inelegibilidade? Perfeitamente. Você mesmo disse que nós temos recursos. Assim como no direito penal, nós temos recursos no direito eleitoral. Então, caso haja nesse julgamento da RFI, nós temos alguns recursos que são embargos de declaração. Sim. Esse embargo de declaração e outros podem afetar o direito eleitoral? Sim, pode afetar. Só que o TSE já tem entendido que os embargos não suspendem a inelegibilidade. Só que isso gera uma discussão muito grande para quando a gente entra na seara propriamente dita das ações que são exclusivas do direito eleitoral. Qual é o exemplo dela? Uma ação de impugnação de registro de candidatura. Se eu tenho um trânsito, mesmo que elogiado, em discussão ainda sob júdice, por que não ser elegível essa pessoa que pode ter uma discussão, sendo que eu tenho um período já em andamento? E é de se esperar que essa discussão vá render muito nos tribunais, sobretudo porque nós estamos falando de um ex-presidente, é um processo que tem uma repercussão muito maior e é provável que as discussões jurídicas sejam feitas com muita cautela, né, professor? Professor Arda, nós percebemos, estamos vendo essa evolução que, na verdade, a gente ensina que há imparcialidade e quem está blindado aqueles que julgarão os recursos. Mas nós percebemos, sabemos que o direito é uma ciência social. E quando nós falamos de sociabilidade, está presente também os reflexos que vêm da sociedade. Ou seja, a sociedade clama por algumas situações. A sociedade ou clama por uma condenação ou clama para uma divergência para não condenação. Isso influi. Eu entendo que influi. Isso interfere. Nós estamos falando aqui do julgamento não simplesmente de um cidadão comum, mas ele foi um ex-presidente da República. E a lei, não nós, a lei trata aquele que ocupou um cargo de tal magnitude de uma forma distinta dos demais. Então nós não temos que questionar posicionamento meu, seu, de juiz, ou de defensor, ou de Ministério Público. Nós temos que questionar o seguinte, a legislação permite isso. Eu até falo sempre, antes da gente bravar mudanças, tudo tem que começar através de uma positivação legal. Vamos mudar então a legislação para depois buscar esse entendimento. Que seria uma segurança jurídica para nós que lidamos no dia a dia e para a sociedade também em geral. Sim. Professor, uma pergunta que me tem sido feita é a questão de que, depois desse julgamento na quarta-feira, até que dia que o ex-presidente Lula pode registrar sua candidatura como presidente? E eu queria que você nos explicasse se esse registro de candidatura pode ser impedido em razão da sentença condenatória, da confirmação da sentença condenatória? Perfeito. Geralmente, para quem lida com o direito eleitoral, nós temos um calendário que é colocado e posto quando se começa o ano eleitoral. Então, nós já começamos o ano eleitoral, seria a partir do dia 1º de janeiro. E temos prazos. O prazo final para que o presidente tenha a sua condição ou que possa requerer o seu registro de candidatura é 15 de agosto. Sim. Então você, como especialista da área criminal, você entende que tudo aquilo que acontecer do julgamento de amanhã até o dia 15 de agosto pode repercutirá positivamente para ele ou negativamente, Entendi. dependendo do que acontecer nesse trâmite. Muitos questionam, e eu me questiono também, que você também nós já discutimos várias vezes, que existem alguns trâmites que ocorrem de forma distinta do que acontece no dia a dia da maioria dos tribunais. A questão da celeridade de alguns julgamentos, a questão da celeridade da análise de alguns documentos, em virtude da repercussão que se trata nesse caso. Você, como especialista, sabe que geralmente não julgaria tão rápido uma ação se nós tivéssemos os tribunais postos inferiores. Então, isso tramita de uma forma tão rápida que isso afetará, sim, o trânsito e o julgamento também das questões eleitorais. Entendi. Inclusive, isso tem sido questionado, e na seara penal, eu não abordei aqui na nossa explanação, mas tem sido muito questionado o fato de que os juristas do país entendem que o julgamento deste recurso de apelação, ele foi um julgamento histórico dada a sua rapidez.
Para se ter uma ideia, nós temos aí noticiado na mídia que o relator deste processo, eu explicava que o papel do relator, que é pegar o processo e fazer um relatório, ele fez o relatório deste processo com mais de 200.000 páginas em pouco mais de 6 dias. Independente de questionar o mérito disso, mas evidencia para a sociedade, talvez até atendendo ao clamor público, uma celeridade no julgamento. Um outro questionamento que nos tem chegado, e embora a gente tenha o conhecimento na esfera penal, mas a sua presença é muito importante para nós, para esclarecer essas questões técnicas do direito eleitoral, e já foi dito que, enquanto julgou esse recurso no tribunal, até que se julgue nos tribunais superiores, até o registro da candidatura pode ter alguma alteração. Mas uma questão que nos foi perguntada, dependendo do resultado que nós tivemos quarta-feira, depois do trâmite de todos os recursos no tribunal, por exemplo, como eu falei, embargos de declaração, embargos infringentes. Se o ex-presidente for preso, ainda assim, preso, considerando que a decisão não transitou julgado, ele pode requerer o registro da candidatura? Perfeito. Mesmo preso? Perfeito. Nós temos que analisar que o requerimento que é realizado de candidatura, o requerimento que é possibilitado para qualquer cidadão. Qualquer pessoa. Qualquer cidadão que preenche os requisitos de elegibilidade. Sim. No caso do ex-presidente Lula, ele teria, caso transitado julgado, terminado todos os recursos, condições, segundo a Lei 64 de 90, não. Ele não teria condições, porque faltaria essa condição, onde ele encaixou nas condições de inelegibilidade. É o primeiro ponto. Sim. Só que nós vamos falar agora de estratégias. Sim. Poderia o ex-presidente Lula se candidatar e, dependendo do trâmite, dos procedimentos, dos recursos eleitorais, existir uma situação onde que ele, durante o trâmite e durante o período eleitoral, ele seja substituído para que o partido dele não fique sem candidatos? Sim. 20 dias antes, até 20 dias antes do dia do pleito, ou seja, 7 de outubro, ele teria condição de sair e outro entrar no lugar dele. Isso, para quem lida no dia a dia eleitoral, isso gera uma repercussão muito grande, porque você tem pessoas que podem transferir um legado eleitoral para outras. Verdade. Então, mesmo ele não tendo condições, ele pode interferir diretamente na eleição? Sim. É uma questão de estratégia eleitoral política. Então, repercute? Repercute. Ele, talvez, seria inelegível, mas ele, conduzindo o trâmite até determinado momento do ano eleitoral e sendo substituído por uma outra pessoa, engajaria com a situação de possibilitação de envolver e ter uma repercussão na eleição? Com certeza. Com certeza. Aí nós estaríamos falando mais de uma questão partidária, né, pelo interesse do partido, isso seria com certeza, levado em consideração. Deixar claro para os nossos ouvintes, quem nos segue nas redes sociais, caso queiram fazer alguma pergunta, nós estamos caminhando para o encerramento da nossa transmissão. Você pode mandar sua pergunta, nós temos uma equipe aqui que está nos dando suporte, vai estar anotando, eu também estou acessando aqui diretamente no Facebook algumas perguntas. Você pode mandar tanto perguntas relacionadas à esfera penal, que foi explicada antes, quanto perguntas relacionadas à esfera eleitoral. Nós teremos o maior prazer em responder para vocês. Enquanto vocês nos mandam essas perguntas, eu vou fazer uma outra pergunta para o professor Herbert, perguntas que nos foram antecipadas até mesmo antes da ideia da condução dessa aula. Professor, uma dúvida que todos têm quanto à condução desse caso em específico é o fato de que, baseado na sua explicação, nós já entendemos que o registro da candidatura é possível, mesmo se ele estiver preso. É possível que nós tenhamos uma eleição, um pleito eleitoral em 2018, com um dos candidatos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso? A eleição ocorra com ele preso? Pessoal, como nós sabemos do direito, tudo é possível. E nós temos casos já de eleições anteriores, foi muito bem você frisar, se no ano de 2018, com todas as modificações que estão tendo, o clamor por mudanças na sociedade pode existir, eu entendo que sim, que pode existir.
Nós tivemos prefeitos de Minas Gerais eleitos presos. Sim. Nós tivemos candidatos eleitos presos. Então, pode existir eleição com candidato preso? Sim. Sim. O que muda muito nisso aí? Você mesmo disse. Existem condições de suspeição, mesmo com a condenação dele ou a confirmação da turma relacionada à condenação dele? Sim, nós sabemos que o TRF, até o presidente, ele pode suspender de plano até que os julgamentos dos embargos sejam feitos. Exatamente. Aí o senhor me pergunta, mas e se julgar o procedente? Ele tem mais recursos? Temos STJ e temos STF. Então, isso permite que o candidato crie e tenha a expectativa de que ele pode sim cair essa inelegibilidade que foi constatada. O que eu quero deixar claro é que, quando nós tratamos do direito eleitoral, nas ações que em tese vai impugnar esse registro de candidatura, essa ação ela não julga mérito de inelegibilidade. Ela analisa positivamente se tem ou se não tem condições de elegibilidade. A questão de mérito é anterior a isso, que são os julgamentos da área criminal. Então, o objetivo é os requisitos são de forma objetivas, de forma pontual. Então, tem que deixar claro que muitas vezes as pessoas confundem, mas a impugnação de candidatura, a ação de impugnação de registro de candidatura, ela vai gerar uma condição de mérito para saber se ele está... Não. Ela analisa objetivamente os requisitos, se ele tem ou não tem condição de eleição. Interessante, foi muito bom o professor ter pontuado isso aí, principalmente para a sociedade que nos assiste, que não é afeta ao direito, é entender que, baseado na sua explicação, então nós podemos concluir que depois desse julgamento criminal no Tribunal Regional Federal, pode ser que os processos trilhem dois caminhos distintos. O caminho do criminal, que vai do TRF para o STJ e depois para o STF, e um eventual registro de candidatura e todas as discussões na seara eleitoral, TSE, então são dois caminhos distintos, não é isso, professor? Com certeza. E esses caminhos distintos repercutem de forma no direito eleitoral, porque se ele tiver condição de registro e não tiver inelegível, então ele disputa a eleição de forma tranquila. Se ele tiver a elegibilidade dele constatada no julgamento e não tiver nada suspendido ainda, ele pode candidatar? Sim. Só que, provavelmente, com o julgamento dessa ação de impugnação, será indeferido o registro dele, que é o tempo que ele tem de substituição. Pode acontecer também um julgamento ser ocasionado após a eleição? Sim. Aí entra na seara de diplomação, na seara de posse. Então, a partir do momento que nós temos julgamento na quarta-feira, nós iremos saber. Não acaba por aí primeiro. Sim. Nós iremos saber só após o trânsito ou esgotar os recursos, nós saberemos qual será a repercussão eleitoral e as condições que ele tem na época da eleição. Bacana, professor. Vou questionar a nossa equipe, tem alguma pergunta pendente, além das que nós já respondemos? Se não, nós vamos partir para o encerramento. Eu vou pedir ao professor Herbert para que faça as suas considerações finais. Caso alguém ainda tenha alguma pergunta, enquanto nós estivermos fazendo as considerações finais, pode enviar que a gente responde. De qualquer forma, passo a palavra ao professor Herbert para ir fazer as suas considerações finais. Soara, mais uma vez, agradeço a atenção e o convite e coloco à disposição para discutir não só os temas afetos ao direito eleitoral, mas temas afetos até à própria advocacia, uma vez que nós representamos, como vice-presidente da OAB, a subseção de Montes Claros, mas nós pautamos e lutamos diariamente pela evolução e para a valorização do advogado. Isso passa por várias áreas, não só a parte material, mas a parte da qualidade de vida e qualidade profissional que nós prezamos para que o advogado tenha, para que ele possa repercutir de forma direta para o cidadão de bem na sociedade e trazer uma justiça mais séria e mais eficiente. Então, essa aqui é a nossa bandeira, essa aqui é a nossa missão. Então, todas as vezes que o senhor precisar, o senhor entender que nós podemos contribuir de alguma forma, conte com a gente. Gostaria também de pedir ao pessoal, quem tiver interesse, seguir a gente nas redes sociais, lá no @advogado_team. Nós iremos, a partir de agora também, como te disse, fazer algumas entrevistas com setores pontuais da sociedade, para que assim a gente possa contribuir de alguma forma para a classe da advocacia, principalmente para aqueles advogados que estão começando, que estão iniciando a carreira. Nós sabemos a dificuldade que é iniciar uma carreira na advocacia, mas nós que temos um pouco mais de estrada, podemos aconselhá-los para não sofrer talvez o que nós sofremos no passado. Com certeza. Então é isso aí, gente. Eu agradeço ao professor Herbert Alcântara
professor da Unimontes, especialista em direito eleitoral. Foi uma contribuição valiosíssima para nós aqui hoje, já que é um tema que hoje desperta interesse não só na comunidade jurídica, mas na sociedade como um todo. O portal Professor Arlen Freire também tem essa proposta, muito além de trazer para vocês apenas o conhecimento jurídico, trazer também questões atuais da nossa política, da nossa história, da nossa economia e do nosso direito, como o professor Herbert acabou de dizer, e convidar para que o seguissem nas redes sociais, para que a gente possa discutir um pouco sobre a construção da carreira, seja do advogado, seja a carreira de concurseiros, que é aí um perfil de pessoas que seguem o portal Professor Arlen Freire. Quero aqui agradecer a todos pela audiência, pelo apoio, agradecer pelo carinho, agradeço de forma especial aí todos os grupos de WhatsApp que nós temos e que nos deram aí manifestações de apoio, de carinho, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, todas as manifestações dos nossos alunos, colegas advogados, colegas de docência. É muito bom a gente desenvolver o trabalho e receber aí esse carinho e essa atenção de vocês. Mas antes de encerrar, o nosso amigo Mike Gregório pergunta o seguinte: o julgamento do Lula tem sido técnico ou político? Ponto de vista diante de todo o conteúdo processual. Olha só, Mike, eu vou falar um pouco da minha percepção, vou passar a palavra para o professor Herbert, caso ele queira concluir. A nosso ver, é praticamente impossível, a meu ver, dissociar uma coisa da outra nos dias atuais. Veja bem, eu estou te afirmando que deveria ser um julgamento apenas jurídico, mas apenas técnico, né, como você pergunta. Mas é inevitável que as questões políticas tenham sua interferência. Nós não podemos esquecer que os julgadores que atuam nesse processo, seja juiz de primeira instância, seja... Só confirmar com a nossa equipe, a conexão caiu do Facebook? Seja a nossa o juiz de primeira instância, seja os julgadores do tribunal, são seres humanos iguais a nós, têm anseios políticos, e é lógico, eles vão manter a imparcialidade dentro das suas possibilidades, mas as questões políticas acabam tendo interferência, sobretudo porque vivemos num país democrático, a democracia hoje é aberta, os meios de comunicação têm uma importância relevante nisso aí. Mas deveria se limitar ao julgamento técnico-jurídico. Concorda, professor? Tem alguma... Com certeza, professor. Eu entendo que se nós, operadores do direito, nos deixarmos levar que existe interferência política, nós estaremos desacreditando do nosso munus, que é lidar diariamente com a justiça. Então, como eu disse antes da fala antes de terminar, eu disse que a nossa luta é a luta de valorização da advocacia, porque se as prerrogativas inerentes à advocacia são preservadas, nós temos condições de garantir para o cidadão, seja ele presidente da República ou o seu Zé, que tem uma barraca na esquina, que tenha o seu direito constitucional preservado e garantido. Então eu acredito que seja técnico, apesar que faço um registro, que nós sabemos de vários abusos que aconteceram durante os julgamentos da famosa Lava Jato, e vários abusos que aconteceram nessas operações, lógico, entendendo às vezes, nós vemos vários colegas justificando, várias pessoas da sociedade justificando que, em virtude da demanda, foi necessário isso. Mas nós prezamos sempre pelas garantias constitucionais do cidadão e pelas prerrogativas inerentes ao advogado, que é aquele que garante que o cidadão tenha seus direitos preservados. Verdade. Com certeza. Vou mais uma vez agradecer ao professor Herbert, agradecer a vocês que nos acompanharam até aqui, que seguiram a nossa transmissão. Agradeço a todos pelo carinho de sempre, pela atenção, como eu havia dito antes. Um abraço e até a nossa próxima oportunidade. Valeu, tchau!